Então, eu sou Flávio Ferrari, sou o Head do Copenhagen Institute for Future Studies. Segundo o Caio, que estava aqui no palco agora há pouco, Copenhagen é a capital de um país muito feliz, que é a Dinamarca, então estou bem na foto. E também sou autor do livro Atitude Digital, de onde eu tirei esta foto que está aqui, Os Caminhos da Transformação. E a nossa conversa de hoje é justamente sobre transformação digital. Para entrar no clima, eu vou começar passando um vídeo para vocês de um futurista chamado Gerd, muito famoso norte-americano, Gerd Leonard. E vamos lá, a gente vai entrar no clima. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Tem uma razão pela qual eu escolhi esse filme para começar essa apresentação. É justamente esse conceito de que quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em futuro, a gente fala muito em tecnologia. E a tecnologia não está no centro de tudo.
essa sensação que a gente tem de que tudo muda muito rápido, está muito complexo, é muito acelerado, a gente está meio entre o presente, o passado e o futuro, particularmente no Brasil, onde a gente tem grandes diferenças de situação, de região para região, de lugar para lugar, onde você tem diferenças de infraestrutura, onde há lugares onde parece que a gente está no passado e outros parece que a gente está no futuro. Essa sensação, para a gente se sentir bem, a gente precisa ter uma constante, alguma coisa que permeie isso tudo. Eu não sei se quem aqui já assistiu Lost, que é um seriado de televisão. Há uma cena do Lost em que o Faraday, que é um professor, explica para o Desmond, que estava perdido nessa coisa de passado e futuro, que para poder sobreviver, para não se perder, para não ficar louco, ele precisa de uma constante. Que no caso do Desmond era a mulher que ele amava, era o que dava uma certa constância e perenidade ao longo do tempo. Aí eu vi, assim, pouca gente aqui assistiu Lost, eu devia ter usado talvez uma referência do Game of Thrones, aí o pessoal tinha ficado mais feliz, né? Então tá bom, eu vou citar uma frase do Game of Thrones, o Tyrion no último episódio disse que nada é mais poderoso do que uma boa história, né? Então, a nossa constante é o ser humano, e o ser humano tem uma boa história, né? A gente está aqui há 300 mil anos no planeta, e eu tenho que dizer para vocês que a gente ainda está na versão 1.0, a gente mudou pouco. E por que eu coloquei 1.0.4? Porque aconteceram algumas coisas ao longo do tempo com o ser humano. Há uns 50 mil anos atrás a gente aprendeu a controlar o fogo. Isso fez uma baita diferença para a gente, na vida da gente. Essa foi a nossa versão 1.01. Depois, há uns 12 mil anos, a gente deixou de ser nômade e começou a plantar. A gente começou a se transformar numa civilização. A gente ficava no mesmo lugar, tinha que ter regras de conduta, contratos sociais, versão 1.02. Bem mais recente, 3, 4 mil anos, a gente aprendeu a controlar as forças da natureza. Fazer barco à vela, moinho de água, aprendeu a usar a natureza a nosso favor. 1.0.3. E mais recentemente, há uns 500, 600 anos, a gente desenvolveu o método científico, versão 1.0.4. Mas o tempo todo, a gente manteve essa matriz de necessidades, essa pirâmide de necessidades que Maslow bem apontou. Necessidades fisiológicas, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. O que significa essa pirâmide? Significa o seguinte, grosseiramente. Por mais interessante que seja o que eu estou dizendo aqui, se um de vocês tiver vontade de ir ao banheiro, vocês vão me abandonar e vão ao banheiro. Isso é prioritário. Se alguém estiver morrendo de fome, também é capaz de ir embora. Essa conversa está mais para cima nessa pirâmide. A gente funciona desse jeito. A gente prioriza as nossas necessidades. Isso não mudou. Esse é o ser humano, ele funciona assim. A única diferença deste exato momento é que a gente está incorporando o que eu chamei de atitude digital, que é a nossa reação diante dessa revolução tecnológica que a gente está vendo. Eu queria desconstruir alguns conceitos com vocês. O primeiro deles é o que significa digital. Porque a gente fala muito, né? Mundo digital, transformação digital, não sei o que digital, exponencial digital. Mas o que é digital? Digital é uma coisa antiga que foi, vamos dizer, postulada em 1847. A ideia que George Boole, esse Boole vocês devem conhecer como da lógica booleana. A gente aprendeu no colégio isso aí, né? Ninguém lembra, mas ele estava lá. Ele inventou a ideia de que a gente podia representar, ao invés de usar o sistema decimal para representar números, a gente podia usar o sistema binário, 0 e 1, 0 e 1. Isso foi em 1847. Aí lá para 1950, o Claude Shannon, ele criou o que a gente chama de bit, uma unidade de informação. Então, quando a gente fala assim, tem um computador de não sei quantos bits, não sei quantos bytes, não sei quantos gigabytes, megabytes, etc., é essa unidade que esse cara criou em 1950. Então não é alguma coisa nova. E é isso aqui, ó. Isso é um bit, né? Um byte são 8 bits. Cada bit é um pedacinho que pode valer 0 e 1. Junta 8 deu 1 byte. Quando você fala que você tem gigabytes, você tem milhões de bits como esse de informação armazenada e cada informação representa uma coisa. Pronto, isso aqui é digital, né? Absolutamente sem graça, absolutamente
aborrecido e chato. Agora, o que aconteceu quando se inventou isso? A gente criou a possibilidade de transmitir coisas, transmitir informações, principalmente. O que era feito antes de forma analógica, televisão, ondas de TV, né? Quem é mais velho aqui provavelmente teve uma TV e um bombril na TV. O bombril não tem mais 1001 utilidades, ele tem só 1000, ele perdeu uma, ele não fica mais na antena, né? Então isso mudou. E as ondas, vamos dizer, a informação da TV era transmitida por ondas, agora ela é transmitida de forma digital. Ela é transmitida por uma sequência de zeros e uns. A diferença de uma coisa e outra é que aquela onda, originalmente, ela refletia, ela se distorcia durante a transmissão. E a transmissão de zeros e uns, ou é 0 ou é 1. Se você não receber nenhum 0, nenhum 1, o computador ignora, o televisor ignora, aparece um ponto preto ali. Ele quer informação codificada. E você coloca um check dígito no final da informação, numérico também, para confirmar a informação. Não vou me prolongar nisso aqui, mas acho que deu para entender o seguinte, que se você transmite uma informação por uma onda, ou transmite uma informação por um conjunto de números, continua sendo uma analogia. Então esse contraponto que a gente faz, não, o mundo analógico, o mundo digital, é uma falácia, ele é falso. O mundo digital é tão ou mais analógico do que o mundo que o antecedeu, né? É só uma pequena desconstrução conceitual aí. Outra desconstrução importante. Não, o mundo mudou, os jovens mudaram, a nova geração millennium digital é completamente diferente e tal. Pá. Eu juntei aqui 3 frases. Uma de 500 anos antes de Cristo, dita por Sócrates, dizendo o seguinte: olha, os jovens de hoje eles gostam do luxo, eles são mal comportados, eles desprezam a autoridade, eles não têm respeito pelos mais velhos, eles passam o tempo todo falando em vez de trabalhar, tal. 500 anos antes de Cristo, né? Ou o Hyland, Joseph Hyland, em 1986, falando da geração boomer, que é a minha geração. Eu sou um boomer terminal. Esse cara descrevendo a minha geração em 86 falou o seguinte: olha, esse pessoal que chegou aí são pessoas que não gostam que digam para eles o que fazer, não confiam na empresa, querem mais do que a satisfação oferecida pelo dinheiro, eles querem participar, eles querem ter opinião, eles querem... Cara, de novo, nós estamos falando dessa geração que a gente caracterizou como millennial, né? E um estudo da revista Nature, em 2017, um estudo sério, mostrou o seguinte, que baseado num conjunto de estudos acadêmicos, as gerações mais jovens usam tecnologia da mesma forma que as gerações mais antigas e não tem nenhuma prova de que elas sejam mais capazes de executar tarefas simultâneas do que as gerações mais antigas, né? Então, é um pequeno, de novo, trabalho de desconstrução. Pode dizer assim, esse mundo digital que a gente vê ele como complexo, a geração nova que a gente vê como muito diferente, tudo mudou, nada mudou. O ser humano continua o mesmo. Os jovens são a mesma coisa desde 3.000 anos antes de Cristo, as nossas necessidades são as mesmas, está tudo igual. O que tem de diferente são coisas novas para fazer, mais maquininhas, mais gadgets, né? É esse tal de mundo digital, que a gente fala que é baseado em tecnologia. E tecnologia é uma coisa muito bacana mesmo. A tecnologia permite, por exemplo, uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, imprimir coisas, vai? Então imagina se eu tivesse uma impressora, né, mais moderna, mais bacana, que imprimisse em real time, eu digitasse e já imprimisse, não precisasse de uma interface de software, ela fosse totalmente intuitiva na configuração, ela fosse hacker safe, né? Ninguém pudesse hackear a informação enquanto estivesse mandando para imprimir, que ela funcionasse sem energia elétrica, que ela fosse totalmente reciclável, que ela fosse totalmente sustentável, que ela tivesse um sonzinho bacana e tal. Ó, a tecnologia oferece coisas novas para a gente, né? Coisas diferentes. Eu acabei de descrever a máquina de escrever antiga, né? Então, até a maneira pela qual a gente olha para a tecnologia, para as coisas que chegam novas e tal, cara, isso é uma questão de atitude, é como a gente se posiciona diante da novidade, como é que a gente se posiciona diante da tecnologia. E não é todo mundo que acerta, nem o pessoal que hoje é super envolvido com tecnologia. A gente é capaz de prever o futuro da máquina, mas se a gente não estiver olhando para as pessoas e não estiver entendendo as pessoas, a gente não vai ser capaz de prever o futuro at all. Por exemplo, um sujeito que era presidente da IBM em 43 diz o seguinte: olha, eu acho que no mundo inteiro não vai ter lugar para mais do que 5 computadores. Cara, o cara era presidente da IBM, ele fabricava computadores, né?
que ele perdeu, o que ele não entendeu nessa afirmação, né? O Ken Olsen, que era também numa empresa super digital na época, disse o seguinte, já em quase 1980, ou seja, não faz tanto tempo assim, não tem nenhuma razão para um cara ter um computador em casa. Não tem, não precisa, não vai precisar, né? Cara, todo mundo tem pelo menos um computador em casa. Por outro lado, você tem uns caras que são mais espertinhos, né? Deixa eu ver se eu tenho a frase dele aqui. Não, aqui não tem, tá na próxima folha aqui. Mas, ó, outras coisas interessantes aqui. Crash da internet previsto em 1996, ou seja, há 20 anos, a internet não quebrou. A televisão vai sumir. Toda hora que aparece uma coisa nova, a gente diz que a velha vai sumir. Não some, a gente transforma, reconfigura, né? Mas a ideia é o seguinte, é entender que quando a gente fala de futuro, a gente tem que olhar muito mais para o ser humano do que para a tecnologia em si, porque é o ser humano que vai definir o que acontece com a tecnologia. Outra desconstrução importante é a desconstrução do conceito de exponencial. Não existe tecnologia exponencial. Toda tecnologia nova, ela tem essa curva de adoção, que é uma curva em S. Começa com os inovadores, depois os early adopters, depois early majority, aí vem o pessoal que adota de montão, o pessoal que não adotou ainda, até chegar lá no final. E chega num patamar, por quê? Porque não tem mais do que 100% de gente para incorporar a tecnologia. E porque a própria tecnologia, ela evolui até um certo ponto, depois ela precisa de uma disrupção. E vou dar um exemplo rápido e simples para vocês. Processador de computador. A gente vinha há 20 anos, a cada ano, a cada 2 anos, você tinha que trocar o computador, porque você tinha lá o XP, o 286, 386, 486, 586, não sei o que e tal, e se você não trocasse, não funcionava mais nada. Eu tenho um computador Apple na minha casa, que já tem praticamente 10 anos, né? Ele é um Core i5, i5, funciona super bem. Não teve mais gerações tão melhores de processadores de computador. Então, já está ali, ó, no S da curva. Outro comentário interessante a respeito disso é o seguinte, a South by Southwest, que é a maior feira de tecnologia e informática mais famosa que acontece nos Estados Unidos, em todo começo de ano, este ano já falou muito mais de gente do que de tecnologia. Porque já faz 3 ou 4 anos que eles estão falando de futuro. O que ia acontecer já está acontecendo. Não tem novidade, não tem um futuro novo para falar. Todos os futuros ficaram velhos, né? Agora a gente tem que falar de pessoas. Esse é outro quadro que eu falei que a gente tinha que pensar, tinha uma frase interessante, né? Tudo ficou líquido como ideia. O futuro já não é mais como antigamente. O futuro, a tecnologia está disponível para todas as empresas. Ela é uma commodity, né? Então tem alguns pensamentos que têm a ver com atitude dentro da tecnologia que são bastante importantes se a gente quiser entender para onde é que a gente vai e como é que a gente constrói e como é que a gente inova, como é que a gente faz a transformação digital mesmo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão VUCA, né? É uma expressão que está sendo muito usada para definir esse momento que é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Eu odeio essa definição. Eu realmente acho o seguinte, se a realidade está parecendo volátil e incerta, é porque você não está prestando atenção nela. Não é verdade. Ambíguo sempre será, é da nossa natureza. Nós somos ambíguos, portanto, o mundo será ambíguo. O resto, para, respira, faz yoga, né? Meditação, respira fundo, lê alguma coisa, conversa com alguém, dá para entender, né? Se você olhar para o ser humano, o resto... Na verdade, vocês não precisam entender de tecnologia, precisam entender de gente e da relação das pessoas com a tecnologia. Se precisar, tem umas palavras que eu chamo de narcóticos verbais, que é bom conhecer, né? Vai lá, não, tem que saber o que é informática, o que é internet, que são as palavras mais velhas. Tem as novas também. Tem que saber o que é VR, AR, programmatic, bots, criptomoeda, blockchain. Blockchain é super importante, tem que saber. Big Data. Então, assim, estuda essas palavrinhas, né? Guarda, decora, se sente à vontade quando entrar na reunião e alguém falar, né? Mas é tudo isso que você precisa saber de tecnologia, é decorar essas palavras que estão aí. O resto é saber usar a tecnologia. Eu não tenho a menor ideia de como é feito um iPhone por dentro. Estou exagerando, até um pouco eu sei porque eu sou engenheiro, né? Mas eu não sei montar um iPhone, sei usar muito bem, é tudo que eu preciso.
Né? Alguém está lá sabendo fazer e essa pessoa tem o papel dela e eu tenho o meu. Dentro da empresa, num processo de transformação digital, eu tenho que saber como é que eu posso atender melhor o meu cliente agora que ele tem um iPhone. Como é que eu posso lidar melhor com as pessoas à minha volta, agora que todas elas têm um smartphone na mão? Né? Como é que isso impacta a comunicação dentro da minha empresa? Como é que isso impacta a relação entre as pessoas? Como é que eu posso prestar um serviço melhor, dar um atendimento melhor, agora que eu tenho a tecnologia? E que produto novo eu posso oferecer com a tecnologia que chegou na minha mão? Talvez a única coisa realmente importante dessa revolução que vale a pena dedicar mais tempo seja a inteligência artificial. E eu falei que a gente está na versão 1.0.4, é a minha opinião que a próxima geração da inteligência artificial levará a gente para a versão 1.0.5. Ela será muito disruptiva. Não estou falando dessa inteligência artificial de hoje, que é aplicada em atendimento telefônico de banco, por exemplo. O pessoal chama assim, aquela interface de interface inteligente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma nova geração de inteligência que já existe e foi desenvolvida. Acho que o exemplo mais recente é o Google, o projeto AlphaZero. Eles criaram um computador que aprendeu a jogar xadrez, Go, outros jogos, e ganhou do Deep Blue, que era o líder, né, que era o computador que tinha conseguido derrotar o Kasparov, o Karpov, há um tempo atrás. O que teve de importante nesse computador? Vocês já ouviram o termo machine learning? Né, essa coisa de aprendizado de máquina? Esse termo está errado. Até hoje sempre foi machine teaching. A gente tem que ensinar a máquina a fazer. Né? Pela primeira vez, o Google conseguiu criar um computador que realmente aprende. Esse computador ele só recebeu de instrução as regras do xadrez. Falou, o xadrez tem um tabuleiro, 64 casas, essas peças aqui se movem desse jeito. Aprende aí. O computador, em menos de um dia, acho que foram 8 ou 9 horas, ele aprendeu a jogar e foi capaz de derrotar o outro computador, que era o líder desse certame, e que tinha sido alimentado com toneladas de informação, todas as partidas de todos os gêneros de computação do mundo inteiro. E ele aprendeu como a gente aprende. Ele aprendeu jogando com ele mesmo, e a cada partida que ele ganhava ou perdia, ele criava hipóteses, ele criava pré-conceitos. Né? E a partir desse pré-conceito ele usava essa informação na outra partida. Tipo, eu mexi a rainha aqui, eu ganhei, então vou mexer a rainha de novo. Aí ele perdia dele mesmo. Não, então vou mexer a rainha, não é por isso que eu ganho. Ele ia criando hipóteses. E ele aprendeu a partir daí. Então agora a gente tem, de fato, um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de reproduzir a maneira pela qual a gente pensa. Isso é disruptivo. Isso vai ser, de fato, uma mudança significativa que pode impactar nossas vidas. Mas sempre é bom lembrar o seguinte, né? Eu falei para vocês que a matriz de Maslow era a mesma. Não tem um negócio de grande sucesso no planeta que não esteja atendendo uma velha necessidade. Google é comércio, Mercado Livre é comércio, Airbnb é hotelaria, Facebook é relacionamento e propaganda, Amazon é venda de livro e propaganda, Uber é transporte. Não tem nada novo aqui, são só maneiras novas de fazer as coisas velhas. Então, o que eu preciso entender não é a tecnologia, é o que as pessoas precisam fazer. Né? Essa é a mudança de atitude que a gente tem que ter dentro de uma corporação. Olhar para o cliente, olhar para as coisas que eles querem, aí eu olho de volta para a tecnologia e faço como fez o cara da Amazon, Bezos, que falou assim, puxa, a tecnologia vai ajudar muito a entregar livro. Eu não preciso mais mandar para a casa da pessoa um manual, como é que chama aquilo? Um catálogo de livros enorme. Eu não preciso mais ter no meu estoque milhões de livros para as pessoas escolherem. Eu só boto a lista na internet. A pessoa escolhe e eu mando. A Amazon é uma empresa de logística, ela não é uma empresa nem de comércio nem de livro. Ela essencialmente entende de logística. O que acontece quando a gente não tem atitude digital numa empresa? Temos várias histórias aqui que vocês já conhecem. Né? A Blockbuster, que deixou de existir, porque perdeu espaço para a Netflix, ninguém mais quer ter um vídeo ou ter fisicamente, a gente quer assistir só. A Kodak, que dominava 90% do papel fotográfico do mundo, era vendido pela Kodak, sumiu. Né? Podia ter sido ela criar o Adobe Stock Photos, esse tipo de coisa, não fez. Xerox é o caso mais triste da humanidade.
Tudo que a gente usa hoje, smartphone, computador, mouse, tudo isso nasceu no laboratório de Palo Alto da Xerox. A Xerox inventou, a equipe dos criadores e técnicos da Xerox criou tudo, todas as ideias de todas as tecnologias que a gente usa hoje nasceram lá, mas ela estava focada em fazer máquinas copiadoras. Então ela simplesmente não, ela dava de presente, ela, né, assim, o Bill Gates foi lá copiar aquilo, como é que chama o cara da Apple mesmo? Steve Jobs. O Steve Jobs, tinha pelo menos uma pessoa ouvindo falar, hein? Não, cara, é muito estranho falar e olhar para vocês com fone de ouvido. Dá vontade de gritar, porque eu estou achando que está tudo com o ouvido tampado, tá? Muito esquisito isso. Mas, cara, eles estavam, assim, todo mundo foi beber na fonte desses caras e foram eles que dividindo tempo esgotado, que escolheram o mundo. Então, resumindo, o que é atitude digital? Do ponto de vista, eu li, do ponto de vista corporativo, estar atento às oportunidades que são oferecidas pela tecnologia. Eu trabalho com duas coisas que estão relacionadas com isso. Eu sou consultor de inovação, de comunicação e de transformação digital, então lido diretamente com isso. E sou head do Copenhagen Institute for Future Studies, que também faz consultoria estratégica focada em cenários futuros. Então eu lido com esse negócio o tempo todo. Posso dizer com propriedade, tecnologia é importante, é bacana, mas é um dos drives que constrói futuro, é um dos drives da inovação e o ponto focal de tudo isso é o ser humano, é a nossa atitude. Do ponto de vista pessoal, para vocês como pessoas e profissionais, a atitude digital é ter propósito, é aceitar, aceita a mudança, aceita que dói menos, vai acontecer. Ser criativo, despertar esse movimento criativo dentro da gente. A gente nasce criativo e depois vai botando um monte de casca em cima da gente que impede a gente de ousar, né? A gente fica com vergonha. Então isso é super importante. Compartilhe, o mundo é feito daquilo que a gente compartilha. Colabore e, fundamentalmente, busque a liberdade de ser. A gente é muito bacana, cada um de nós. A gente tem um espaço para se desenvolver, para criar, para ser. Uma das vertentes filosóficas mais antigas propõe isso como filosofia de vida. Assim, a gente não sabe o que está fazendo no mundo. Então, enquanto a gente está aqui, por que não descobrir o que a gente pode ser com todo o nosso potencial? Isso é que traz e desperta a criatividade e permite que a gente olhe para a tecnologia e, de fato, crie coisas novas e diferentes. É isso, e eu só para vocês saírem com alguma musiquinha, eu vou deixar vocês ouvindo o rap do Homo Sapiens 1.0.4. Muito obrigado. Eu sou o Homo Sapiens Sapiens 1.0.4. Hoje eu vou contar para vocês. Vocês podem cantar juntos se quiserem, tá? Se você quiser cantar. Esse aqui. Esse assim. Só o lançador. Funcionou direitinho.